R$ 500 de renda extra no seu orçamento te ajudaria? Certamente já daria para pagar algumas contas, ajudaria, quem sabe, em uma conta de luz, em uma conta de internet, ou até mesmo usar esse dinheiro para lazer, por que não? Então, se você acha que R$ 500 a mais todos os meses te ajudaria, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar a atingir esse objetivo e receber um segundo salário sem depender do INSS ou de hora extra. Bom, o primeiro ponto é mostrar para vocês o porquê da escolha dos fundos imobiliários para atingir esse objetivo, já que a gente tem tantas outras opções no mercado nacional e internacional, como ações e assim por diante. E o motivo, na verdade, é muito simples. Eu entendo que você, no longo prazo, deve sim ter uma carteira de investimentos diversificada entre vários tipos de ativos, moedas e até mesmo países. Então, em uma carteira ideal para você ter mais segurança, é importante sim que você considere ao longo dos seus estudos ter também renda fixa, ações brasileiras, fundos imobiliários, uma reserva de valor como ouro ou Bitcoin, por exemplo, investimentos no exterior e assim por diante. Eu vou deixar inclusive esse vídeo aqui na descrição, onde eu simulo renda passiva com uma carteira diversificada. Depois você pode conferir se quiser. No entanto, a ideia desse vídeo aqui é ser mais objetivo e focado em atingir aí a renda de R$ 500 mensais o mais rápido possível. Além disso, eu não vejo nenhum problema se você quiser iniciar aí a sua jornada dos investimentos tendo como objetivo uma renda mais previsível, que te dê mais tranquilidade, até mesmo para tomar decisões importantes, como por exemplo, decidir trocar de emprego, sair do seu emprego que não está te pagando bem. Tendo uma renda passiva, você tem mais segurança para tomar atitudes que talvez melhorem a sua vida de maneira mais significativa. Portanto, hoje vamos ser super práticos aqui e focar em fundos imobiliários para atingir uma renda mensal de R$ 500, já que eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do resultado semestral e pagam todos os proventos mensalmente. Ou seja, são definitivamente um dos melhores ativos para você viver de renda. Lembrando que antes de investir em qualquer coisa, é importante que você tenha uma reserva de emergência. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, mas eu vou deixar aí um vídeo na descrição onde eu explico absolutamente tudo sobre reserva de emergência. Então depois você confere lá. Para a gente ter aqui alguma base melhor, eu vou te apresentar os dois tipos de fundos imobiliários. Sendo que o primeiro e mais importante é o fundo imobiliário de tijolo, que são basicamente fundos que investem diretamente em imóveis físicos, como galpões logísticos, shoppings, edifícios corporativos e assim por diante. Ou seja, é como se fosse um condomínio de pessoas. Pense em um condomínio de pessoas que se juntam para conseguir comprar imóveis e viver da renda dos aluguéis desses imóveis. Já o segundo tipo de fundo imobiliário é o tipo de papel, que são fundos basicamente que investem em títulos de crédito atrelados ao setor imobiliário, como por exemplo CRIs e LCIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários e as letras de crédito imobiliário. Entendido esses dois tipos de fundos imobiliários, a gente pode tratar da distribuição da nossa carteira de investimentos entre esses dois tipos de fundos imobiliários. Eu particularmente gosto de ter a maior parcela de FIIs de tijolo. FIIs de papel, na minha opinião, tem um risco-retorno ruim no longo prazo. E você necessariamente vai precisar reinvestir sempre parte dos proventos se não quiser ver aí o seu patrimônio ser deteriorado pela inflação. Ao contrário aí dos fundos imobiliários de tijolo, que apesar de eu recomendar também você sempre reinvestir uma parte, que historicamente costumam ter o valor dos imóveis e dos aluguéis ajustados aí minimamente pela inflação e, consequentemente, você ganha isso no valor das cotas e dos proventos ao longo do tempo. Além disso, fundos imobiliários de papel são basicamente renda fixa. Sim, é uma gestora de títulos de renda fixa com risco de renda variável. E, na minha opinião, títulos de renda fixa na sua carteira deveriam ter um papel de colchão, ou seja, de menos risco e trabalhar como um porto seguro da sua carteira de investimentos. Ela é a responsável, ou pelo menos deveria ser, por trazer menos volatilidade para a sua carteira de investimentos. No entanto, contradizendo o que eu mesmo acabei de falar,
Eu conscientemente gosto de ter sempre pelo menos 2 ou 3 FIIs de papel na minha carteira para potencializar essa questão da renda recorrente, da previsibilidade, pois eles trazem sim esse dividend yield maior para você. Mas eu invisto somente em FIIs de papel extremamente conservadores, de ótimas gestoras e high grade. Eu nunca pego os high yield. E aqui explicando rapidamente para você entender, FIIs de papel high grade basicamente investem majoritariamente em títulos de crédito de alta qualidade. O que isso significa? Significa devedores com bom histórico, empresas sólidas, de baixo risco de inadimplência e assim por diante. Enquanto os fundos de papel high yield focam em títulos de crédito com maior risco, como empresas menores, menos consolidadas, de setores mais voláteis, porém que oferecem taxas de retorno mais altas para compensar esse risco. Alguns exemplos aí de FIIs high grade, né, que são os conservadores para você estudar, são, por exemplo, KNCR11, HGCR11, MXRF11 ou, por exemplo, o AFHI11. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, eu mesmo não tenho todos esses FIIs que eu mencionei na carteira. Você deve sempre estudar por conta própria e tomar as suas próprias decisões. Então, para dar aquele resuminho legal para vocês, FIIs de papel high grade tem menor risco, rentabilidade mais previsível, mais estabilidade, porém um retorno um pouquinho menor. Enquanto os FIIs de papel high yield têm maior risco, no entanto, maior potencial de retorno. Eu nunca invisto em fundos de papel high yield. Como vocês viram na minha explicação anterior, eu já não gosto muito dos fundos de papel, muito menos dos fundos de papel high yield. Portanto, eu pego 2 ou 3 fundos imobiliários de papel e todo o restante dos fundos da minha carteira são de tijolo. E lembrando que nos fundos imobiliários de tijolo, a gente também pode e deve diversificar entre os setores que eu vou apresentar a seguir, mas antes deixa eu te pedir, esse vídeo tá te ajudando? Tá trazendo algum conhecimento que você não tinha? Então, por favor, clica aqui embaixo em se inscrever, curte o vídeo, comenta algo aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para vocês, sem qualquer segundas intenções aí de vender cursos ou algo do tipo, como a maioria dos canais fazem. Então eu te peço encarecidamente, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá um hype se estiver disponível para vocês, que isso ajuda muito, muito a gente. Voltando aos setores dos fundos imobiliários de tijolo, a gente tem, por exemplo, o setor de logística, que são normalmente galpões logísticos usados por empresas para armazenar e distribuir produtos. Então, normalmente são muito demandados aí pelo e-commerce ou por grandes varejistas. Eu posso te dar um exemplo aqui de Amazon, de Magazine Luiza, de Casas Bahia e assim por diante. Mas não necessariamente, né? A gente tem também vários outros exemplos de empresas que não são varejistas e também usam esses centros logísticos. A gente tem o setor de lajes corporativas, que são basicamente fundos que possuem prédios de escritórios e eles alugam aí as salas ou andares para empresas, né? E eles estão normalmente concentrados aí em regiões comerciais de grandes cidades. A gente tem o setor híbrido, que mistura diferentes tipos de imóveis na carteira, mas normalmente são imóveis aí de logísticas e lajes corporativas. A gente tem também os fundos imobiliários do setor de shopping, que, como o próprio nome diz, investem em shopping centers, recebendo aí os aluguéis dos lojistas. Aqui é bem interessante, pois muitos shoppings que você frequenta muito provavelmente pertencem a fundos imobiliários de shoppings. A gente também tem o setor residencial, né, que investem em imóveis para moradia, como o próprio nome já diz, como prédios de apartamentos ou conjuntos residenciais, por exemplo. No Brasil, esse segmento é menos comum aqui, mas existe também. A gente tem também o segmento de hotéis, que compram ou constroem hotéis, obviamente, e recebem renda aí através dos contratos de arrendamento ou participação na receita do hotel. E aqui a gente tem um risco bem mais cíclico, pois naturalmente depende bastante de turismo e negócios. E por último, aqui para eu trazer os principais setores para vocês, a gente tem o setor de hospitais que investem em imóveis da área da saúde, né? Portanto, hospitais, clínicas, laboratórios e assim por diante. Então é ideal que você pense também nessa distribuição entre setores, né? Desde que você encontre bons fundos imobiliários nesse setor que você está analisando.
Portanto, não tem nenhum problema se você não investir em um determinado setor se você não encontrou um fundo imobiliário de qualidade naquele setor. Eu, por exemplo, não invisto em todos esses setores que eu mencionei e a maior parte dos bons fundos imobiliários normalmente estão em logística, híbrido e shoppings. Mas é claro que essa é a minha opinião e você vai precisar fazer essa análise você mesmo. Partindo aí para a questão da rentabilidade, eu vou considerar aqui uma rentabilidade de 10,2% ao ano de uma carteira real de fundos imobiliários de tijolo e papel, que eu já mostrei nesse vídeo aqui no canal, que depois você pode conferir também. Então, como o nosso objetivo do vídeo é R$ 500 mensais, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Fazendo um cálculo bem simplista e de maneira super objetiva, eu precisaria de exatamente R$ 58.823,53 com a taxa de 10,2% ao ano, para ganhar R$ 6.000 por ano e, naturalmente, distribuindo isso por meses, R$ 500 por mês. Mas esse cálculo não é tão simples assim, então a gente precisa considerar aí algumas outras questões. Primeiro, essa taxa de 10,2% pode variar tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo. Costuma não variar muito, pois fundos imobiliários são normalmente bem previsíveis nessa questão de proventos, no entanto, a gente precisa considerar isso colocando aí uma pequena gordura. Segundo, você precisa reinvestir uma parte desses proventos para se proteger da inflação e garantir o seu poder de compra, impedindo aí que o seu patrimônio se deteriore ao longo do tempo. A inflação no Brasil, que é o IPCA, que a gente considera, gira em torno de 4 a 6% ao ano, pode variar para cima ou para baixo. Portanto, a gente pode considerar aqui uma inflação média de longo prazo de mais ou menos 5% ao ano, mas lembrando que isso pode variar. Nessa carteira de 10,2% ao ano, a gente está considerando os mesmos FIIs que eu apresentei no vídeo que eu mencionei em cima, que são 2 fundos imobiliários de papel e 7 fundos imobiliários de tijolo. Mas por que é tão importante eu saber que eu tenho 2 fundos imobiliários de papel e 7 de tijolo? Simples, pois fundos imobiliários de papel normalmente não têm reajuste da cota ao longo do tempo de acordo com a inflação. Eles podem até ter o ajuste de proventos, né? Proventos aqui, quando eu falo, eu me refiro aos dividendos, né? As pessoas erroneamente chamam de dividendos, mas em fundos imobiliários a expressão correta é proventos. Então, os fundos de papel até têm um reajuste dos proventos, pois tem títulos aí indexados a índices como IPCA, IGPM, mas via de regra, você precisará obrigatoriamente reinvestir parte dos proventos para você poder repor aí a inflação. Já os fundos imobiliários de tijolo, historicamente, no longo prazo, tendem a ter o valor da cota e dos proventos ajustados pela inflação. E eu te explico rapidamente o porquê disso. Os contratos de aluguéis são quase sempre indexados ao IPCA ou ao IGPM, por exemplo. Isso, portanto, significa que o valor do aluguel recebido pelo fundo aumenta aí minimamente pela inflação. Você pode observar isso na sua vida, né? Com você ou com algum amigo que oferece ou paga aluguel, você vai observar que, no mínimo aí, uma vez por ano ou a cada 2 anos, o valor do aluguel acaba aumentando. E, portanto, com fundos imobiliários não é diferente. A gente está falando de imóveis reais também. E o resultado disso, naturalmente, é que os proventos ou dividendos, né, pagos pelo fundo imobiliário tendem a subir ao longo do tempo. E além dessa questão dos proventos, o valor patrimonial dos imóveis, ou seja, o preço dos imóveis físicos, também costuma acompanhar ou até superar a inflação. Novamente, é só você pensar na sua realidade, pense em qualquer imóvel, quanto ele vale hoje e quanto ele valia, por exemplo, há 10 anos atrás. E isso influencia diretamente aí no valor patrimonial da cota, que é o VP ou VPA, aí, que é um termo herdado aí das ações. Portanto, apesar da cotação, né, que é o preço da cota na Bolsa de Valores, não seguir diretamente a inflação e ser aí influenciada normalmente por oferta e demanda, juros, risco de vacância, emissões e assim por diante, apesar disso, no longo prazo, existe essa tendência da cotação convergir aí para o valor patrimonial da cota. E isso é o tão falado preço sobre valor patrimonial. Mas eu falei muita coisa aqui, então para a gente resumir bem e não ficar complexo para você, qualquer um ser capaz de entender, vamos aí resumir da seguinte maneira. Fundos imobiliários de tijolo, historicamente, não há necessidade de reinvestimento para corrigir a inflação, enquanto os FIIs de papel, historicamente, há a necessidade do reinvestimento de parte dos proventos para corrigir pela inflação.
inflação. Ou seja, se uma carteira fosse 100% de fundos imobiliários de tijolo, em teoria você não precisaria reinvestir parte dos proventos, porque tanto os proventos como a cotação historicamente tendem a se ajustar pela inflação. Como aqui a gente está considerando 7 fundos de tijolo e 2 de papel, ou seja, 78% da carteira em fundos imobiliários de tijolo e 22% em papel, e a gente quer considerar um reinvestimento de uma parte dos proventos, inclusive dos fundos imobiliários de tijolo, para a gente ter uma garantia a mais, essa gordurinha a mais que eu falei antes, a gente vai sim reinvestir uma parte dos proventos. Esse assunto de reinvestimento é super complexo, como você pode ver, ele divide muito a opinião de especialista. A gente poderia entrar muito ainda mais no detalhe, né, entendendo se os fundos imobiliários de papel, por exemplo, são indexados ao IPCA, ao CDI, são pré-fixados, né? Isso tudo mudaria aí o valor a ser reinvestindo, mas a ideia aqui é simplificar as coisas para vocês. Então a gente vai considerar aí um reinvestimento de 20% dos proventos, independente desses proventos serem provenientes dos 2 FIIs de papel ou dos 7 FIIs de tijolo. A gente pega todos os proventos que você recebeu no mês de todos os fundos imobiliários e reinveste 20%. Simples assim. Ou seja, para ser capaz de reinvestir 20% dos proventos e ainda assim sobrar aí os R$ 500 para você poder gastar como você quiser, você precisaria na realidade ganhar R$ 625 por mês. Ou seja, reinvestir cerca de R$ 125 por mês. 20%. Portanto, ao invés de R$ 58.823 de patrimônio, você precisaria de R$ 73.529,41 de patrimônio. Portanto, com esse valor de R$ 73.500 investidos em uma carteira de FIIs de tijolo e papel rendendo 10,2% ao ano, ou seja, 0,85% ao mês, você receberia cerca de R$ 625 por mês de proventos, sendo que você distribuiria isso em R$ 500 líquidos, limpo, para você fazer o que quiser, e R$ 125 por mês sendo reinvestidos, né? 20%. Mas vamos fazer um combinado aqui. Se você quiser colocar isso em prática realmente, vamos considerar aqui R$ 75 mil para a gente ter um valor mais arredondado, mais fechado e garantido. E além disso, reinvestir sempre religiosamente os 20% todos os meses, tá bem? Mas e se você ainda não tem esse valor de R$ 75 mil? Quanto tempo você acha que precisaria para atingir esse valor e qual o valor dos aportes mensais você precisaria colocar aí nesses fundos imobiliários? E para isso a gente vai aqui para uma calculadora de juros compostos. Eu estou usando aqui a do Investidor 10, mas você pode usar aí qualquer uma que você achar na internet sem problema nenhum. E a gente vai aqui do período maior para o menor. Veja que eu já coloquei aqui um período de 20 anos. Se você quisesse atingir R$ 75 mil em 20 anos, a uma taxa de 10,2% ao ano nos fundos imobiliários que eu já mencionei anteriormente, você precisaria de um aporte de R$ 101,03 mensalmente. Clicando aqui em calcular, você observa o montante final de R$ 75 mil. Tá certo? Indo agora para um período de 10 anos, digamos que você quer atingir antes esse objetivo, que você tem aí condições de aportar um valor maior, você precisaria de R$ 366,57 por mês para atingir em 10 anos. Clicando aqui em calcular, você observa que novamente você chegou nos R$ 75 mil. Ah, mas eu ganho mais dinheiro, eu consigo aportar mais? Então vamos mudar aqui para 5 anos. Em 5 anos você precisaria de R$ 954,73 investidos em fundos imobiliários. Veja que você também chegou nos mesmos R$ 75 mil. Lembrando que aqui você está considerando durante todo esse período, todos esses anos, o reinvestimento total desses proventos, certo? Depois só que você atingir os R$ 75 mil, você passaria aí a usufruir dos R$ 500 por mês, reinvestindo aqueles 20% extra lá, que dá um total de R$ 625 por mês de proventos. Quer atingir antes esse objetivo? Você acha que tem condições? Então vamos fazer uma última simulação aqui com 2 anos. Com 2 anos, obviamente, você teria que aportar um valor bem mais relevante de R$ 2.717,70. Bem, clicando em calcular, você vê que chega nos mesmos R$ 75 mil.
Mas lembrando que passado não é garantia de futuro. Além do mais, aqui você não considera aumento dos seus aportes de acordo com o aumento do seu salário, por exemplo, e uma série de outros fatores. Mas é sim muito importante você sempre fazer esse tipo de cálculo, ter essas metas aí, esses objetivos para te darem estímulo. Portanto, dito que não é uma matemática exata, faça sim sempre esses cálculos, estabeleça metas para você, mas sempre aumente um pouquinho esses valores de reinvestimento, pois quanto maior o valor que você reinveste, mais garantido você vai estar. E dessa forma você vai ser capaz de não somente se proteger contra a inflação, como também superar ela e aumentar aí o seu poder de compra ao longo do tempo. E eu sei que muitos vão tocar aí no ponto de comparação com fundos imobiliários e comprar imóveis efetivamente e alugar. Então eu vou tocar rapidamente nesse tema para já responder para vocês. Lembre-se que atualmente os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, e mesmo que algum dia eles tenham taxas, né, eles comentaram agora recente em taxas de 5%, ainda assim vão ser um negócio excelente em comparação a você comprar imóveis e alugar. Entenda que esse 10,2% ao ano ou 0,85% ao mês é muito melhor do que você alugar um imóvel, considerando que os aluguéis atualmente no Brasil variam algo em torno de 0,3% a 0,5% ao mês, se for muito bem localizado, e não são isentos de IR. Além de você ter que se incomodar com inquilino, com manutenção do imóvel, você não vai ter aí uma diversificação entre vários tipos de imóveis, entre regiões diferentes, com inquilinos diferentes e assim por diante, que são coisas, todas essas que você tem sim em fundos imobiliários. Eu estou aqui dizendo que você tem que sair vendendo um imóvel que você tem, por exemplo, e investir em fundos imobiliários? Definitivamente não. Primeiro, que isso não é uma recomendação de investimentos. Segundo, que você deve respeitar sempre a sua zona de competência. Você deve investir no que você está confiante, no que você entende. Dito tudo isso, você quer se aprofundar e ser capaz de escolher você mesmo os melhores fundos imobiliários sem complicação? Então veja esses 2 vídeos que eu vou deixar aí na descrição de como aprender a analisar fundos imobiliários de uma maneira super simples e como estruturar aí a sua carteira de fundos imobiliários da maneira correta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha realmente te ensinado algo novo. Por favor, eu te peço novamente, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta algo aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo gratuitamente para vocês. Um abraço e bons investimentos.